Santo adoramos.
ensino, aclarando as leis benditas. Que prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no teto. É sempre um grande privilégio para todos nós, quando o Senhor nos permite voltar à casa dele, para juntos como povo do Senhor o adorarmos, o bendizermos, o glorificarmos. Então, que esta noite seja uma noite aproveitada por cada um de nós, bem aproveitada. E ela será bem aproveitada se permitirmos nos desfrutar dessa companhia maravilhosa entre os irmãos, na presença do Espírito Santo. Então, feche seus olhos e ore ao Senhor. Ele está entre nós, por meio do seu Espírito Santo, e peça a Ele: Senhor, vem me visitar. E que tudo que eu fizer aqui seja do teu agrado. Ore ao Senhor. Santo Deus e Pai, sim, nós estamos aqui neste templo, nesta casa de oração, convictos e certos, ó Deus, de que Teu Espírito Santo está aqui entre nós. E além disso, ó Pai, preenchendo todos os lugares, todo este espaço com a Tua glória, sabemos também que Ele preenche o nosso coração. E assim, ó Pai, somos movidos pelo próprio Senhor a nesta hora, Pai, nos desprendermos de qualquer coisa que possa, ó Deus, se tornar um obstáculo entre nós e o Senhor, para que possamos Te prestar culto em espírito e em verdade. Então, por favor, Deus, que o Senhor mesmo nos visite nessa hora e encha o nosso coração de desejo, de vontade, ó Deus, de Te prestar culto com alegria e Te prestar culto em espírito e em verdade. O Senhor conhece quem somos, sabe como estamos, sabe da nossa estrutura, e nesta hora aproveitamos para suplicar ao Senhor, para que o Senhor nos perdoe e nos purifique o coração e a alma, para que, ó Deus, tudo que fizermos, todos os atos deste culto, sejam agradáveis ao Senhor. Ó Deus, que o nosso desejo e a nossa intenção não seja outra a não ser, ó Deus, satisfazer ao Senhor com este serviço que prestamos em adoração ao Teu santo nome. Então vem visitar-nos, Deus. Vem, ó Pai, aplica a Tua misericórdia, perdoa-nos, purifica-nos. E, ó Pai, converte o nosso coração ao Senhor. Que a nossa mente esteja cativa ao Senhor. E que os nossos desejos, motivações se traduzam
na glória ao teu santo nome. Então, ó Pai, nós te agradecemos, porque de fato é um privilégio ímpar, ó Pai, quando a gente pode mais uma vez se juntar como povo, como comunidade da fé e juntos adorarmos o Senhor. Então a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, nossa gratidão. E ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor, ó Deus, cumpra a sua vontade sobre as nossas vidas e nos aperfeiçoe em tudo aquilo, ó Pai, que vamos aqui ouvir do Senhor, para que a nossa vida seja reflexo do Teu caráter, da Tua integridade e imagem, ó Deus, de Cristo Jesus ao mundo. Assim oramos em nome dele mesmo. Amém e amém. Amém. Sejam bem-vindos, podem entrar, fiquem à vontade. E enquanto isso, vamos ler a palavra do Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz, pedindo a todos vocês que acompanhem comigo a leitura que vou fazer no Salmo 65. Salmo 65, Salmo de Davi, cujo texto diz assim: O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões, tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Amém. 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 E assim nós vamos continuar louvando ao Senhor, e assim nós vamos continuar adorando ao Senhor, e assim nós vamos continuar nos alegrando na presença do Senhor, pelo que peço que todos nós fiquemos em pé e cultuemos ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, à medida que a Ele, como nesse versículo 1, diz que o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Então vamos louvar a Ele, ao nosso grande Deus. Amém, amados, ao Deus dos deuses, nosso Deus, amém? Possamos louvar o Senhor Deus com essa canção, com todo o nosso coração nessa noite. Louvor e honra seja dada somente ao nosso Deus. Cantemos com muita animação, alegria, com palmas ao Senhor, essa canção ao nosso Deus. Teu reino será para sempre. Glórias ao Cordeiro de Deus, pois tua palavra é eterna. Glórias ao Cordeiro de Deus. Teu reino será para sempre. Glórias ao Cordeiro de Deus.
Com muitas palmas. passará, Cordeiro de Deus. Irmãos, pela manhã nós cantamos uma música que talvez muitos irmãos ainda não conheçam, mas a gente vai reforçar o nosso aprendizado e nos traz uma mensagem profunda ao nosso coração, um convite. Mas nós louvamos a Deus pela experiência do novo nascimento, que um dia alguém nos trouxe essa mensagem de salvação, e assim nos rendemos ao Senhor Jesus. E diante dessa conversão, o Senhor nos convida na sua palavra e nos diz, Ele nos incita, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos convida, eu vou. Você vai? Canta conosco, eu vou. Não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz
diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pedir razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Das águas eu renasci, recebi um chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu Espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória no céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Essa música é muito interessante. Eu estava ali cantando, letra bonita, né? E eu estava pensando assim, mas como que a gente vai, né? E é impressionante porque você sabia que você, mesmo não saindo aqui de Brasília, você está indo lá no continente africano, você está indo no continente europeu, você está indo no Oriente Médio. E você vai como? Você vai todas as vezes que você deposita aqui a sua oferta e os seus dízimos. Porque essa igreja aqui, com as suas ofertas e os seus dízimos, tem sustentado a obra missionária nesses rincões. Lá na África, na Europa, no Oriente Médio e aqui no Brasil, com outras missões apoiadas por essa igreja. Então, há um chamado do Senhor para que nós possamos ir, sempre, sempre. Chamado de ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. E ainda diz mais, eu vou estar com você, por onde quer que vocês forem. Então, faça isso por fé. Sempre lembre disso. Esta igreja tem ido, esta igreja tem trabalhado, esta igreja tem colocado a sua mão no arado. E tudo para a glória de Deus. Então, eu penso, sabe, me perdoe aqui vocês, mas eu acho que a gente podia aproveitar e cantar de novo essa canção, não é? A gente podia, porque aí a gente aprende, a gente fortalece aí o aprendizado, né? E à medida que você sair do seu lugar e for caminhando para casa, você fala assim, eu vou...
Você pode fazer isso em nome de Jesus, eu vou. Vamos fazer isso? Vamos cantar? Então vamos lá, aproveite esse tempo para ofertar ao Senhor em fé, porque você sabe muito bem que a gente faz isso por gratidão a Deus, né? Porque Ele já tem nos dado. E porque Ele tem nos dado, Ele nos chama a participar da sua obra. Amém? Então vamos fazer isso com alegria. Vamos cantar. Não serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei e a missão recebi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. A quem pedi razão da minha fé, razão darei. Pessoas clamam por amor, amor eu levarei. Nas águas eu renasci, recebi o chamado pra servir. Já pensei, decidi. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória do céu aparecer. Eu abro mão de mim e cumpro o teu querer. O teu espírito em mim me enche de poder. Eu quero ver tua glória do céu aparecer. Eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Só me resta dizer, eu vou. Vou pedir ao diácono Jairo, faça essa oração, Jairo, por favor, agradecendo ao Senhor pelas ofertas que foram trazidas. Mas a gente sabe que as ofertas ao Senhor, ela tem sido fielmente trazida à casa do Senhor por outras formas, e a gente sabe que o povo tem sido fiel. E é por isso que a gente, graças a Deus, tem podido, né, estar aí trabalhando também na obra missionária. E esta igreja, graças ao Senhor, tem ido e tem feito diferença. Assim a gente ouve os testemunhos que a gente tem recebido desse povo. Então vamos agradecer ao Senhor, né, pelas ofertas que foram trazidas, e que o Senhor nos motive cada vez mais para isso. Te louvamos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é bom e as misericórdias do Senhor não têm fim. Te louvamos, Senhor, por esse momento que podemos experimentar de trazermos à casa do tesouro os dízimos e as ofertas que pertencem ao Senhor. É uma forma de nós agradecermos ao Senhor, demonstrar ao Senhor o desejo que há no nosso coração de contribuir com o teu reino, de contribuir com a propagação do teu evangelho, de levar esta mensagem até os confins da terra.
Te louvamos, Senhor, pela vida dos teus filhos, por cada um deles que tem contribuído com esta obra, direta ou indiretamente, mas que tem trazido, Senhor, a sua dedicação ao Senhor, e não importa valores, o que importa é a intenção do coração, porque o Senhor faz cada valor multiplicar, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela bênção dos teus filhos, por este ato de culto, pela liberalidade, pela alegria, pela vontade de trazer ao Senhor Amém. Os seus dízimos e as suas ofertas. Te louvamos, ó Deus, também por esta igreja, porque ela tem trabalhado em missões, porque ela tem levado o teu evangelho, Senhor, aos confins da terra, Senhor. A tua igreja tem testemunhado desse trabalho aqui neste lugar. A tua palavra tem trazido pessoas que têm mostrado a ação, a contribuição da igreja local, Senhor, em países distantes, em terras longínquas, Senhor. E o nosso coração se alegra em saber que podemos contribuir com o teu reino em lugares distantes. Ó Senhor, continua pondo a tua mão de graça, de misericórdia, de favor, de bênçãos sobre a tua igreja, multiplicando, ó Deus, os dízimos e as ofertas, multiplicando, ó Deus, os proventos, os ganhos dos teus filhos, porque entendemos que assim fazendo, Senhor, muito mais poderemos trazer para o teu reino e para a tua obra, numa demonstração de graça, de gratidão, ó Deus, num reconhecimento do quanto o Senhor tem sido bom e fiel para com a tua igreja e para com os teus filhos. Obrigado, Senhor, porque podemos experimentar desse momento, porque o Senhor nos permite assim fazer, porque isso é a vontade do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, por este momento de culto, te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando? Amém. Nós temos a marca da promessa em nossas vidas, amém? Que Deus, o selo dele está em nossas vidas. Então confie nisso e creia que não há problemas difíceis para Deus resolver. Então cante essa canção com muita alegria no seu coração e com firmeza, que você, meu irmão, tem a marca da promessa, o selo de Cristo no teu coração. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até clamam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Diga, Senhor. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Meu Deus. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa. A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir.
a marca da promessa. Diga ao Senhor. Tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Somente aquele declare. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Pode sentar. Eu não sei se vocês, depois dessa canção que nós cantamos, se vocês sabem o que Deus de fato quer para vocês. Talvez você imagine o que você quer de Deus, mas é importante que você nesta noite entenda que o que Deus quer para vocês é melhor do que o que vocês querem para vocês. Porque diz a palavra, ele mesmo falando aqui ao profeta, ele diz, porque sou eu, não são vocês. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. E ele diz mais, são planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes um futuro, esperança. Não são os planos de vocês. Então, a palavra quando diz, consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos, eles serão bem-sucedidos se os planos de vocês estiverem em sintonia com os planos dele. Então, quem sabe nessa noite, se nessa noite você que tem tantos planos, tantos sonhos, tantos desejos, quem sabe se nessa noite não é o momento de você então consagrar ao Senhor, de você então dizer, Senhor, é melhor que os teus planos se cumpram em mim, porque os teus planos eu tenho certeza que são melhores que os meus. O Senhor sabe do meu coração, e o meu coração, que embora faça planos, a resposta certa dos lábios é do Senhor. O Senhor sabe que o meu coração, inclusive, ele é muito enganoso, extremamente corrupto, Senhor. Quem é que pode conhecê-lo? Então, Senhor, que sejam os teus planos sobre a minha vida. Então, eu não sei por que esse pessoal largou tudo. Até porque eu achava que tinha mais música. Vocês cantam tão bem, gente. Mas a gente vai ficar de pé, porque eles mandaram vocês sentar. E a gente vai ficar de pé e vai orar ao Senhor nessa hora. E eu quero convidar você para vir dedicar ao Senhor, entregar seus planos ao Senhor. Eu não sei quais são, mas eu sei que os planos de Deus que Ele tem para cada um de vocês que aqui está
são planos de bênçãos para as suas vidas. São planos de vitória para a vida de vocês. Então, quem sabe nessa noite, Deus está falando ao seu coração assim, sabe o que você tem pensado? Eu sei que você tem pensado, você tem feito de tudo para que isso se realize na sua vida. Mas confie em mim, eu é que sei o que tenho para vocês. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou contar um pouco para vocês da minha própria história. Nunca, em tempo algum. E olha que eu sou quase um sexagenário. Mas em tempo algum eu imaginei que os planos de Deus eram estes que Ele tinha para mim. Pensava tanta coisa diferente disso. Então, vem para cá, gente, ó. Tem espaço aqui na frente, isso, vem para cá. Vem para cá, isso. Fica à vontade. Vem para cá. E aí, Léo? Beleza? Vai entregar os planos ao Senhor? Com certeza. É bom, né? É bom. Ornelli? Também? Né? Só eles vieram para cá, vocês vão ficar aí? Vem para cá também assim, ó. Fica aqui na frente, aqui, ó. Abre espaço aí no corredor. Isso. Olha quem está aqui, gente. Vem para cá, mano. Vem para cá, fica aqui do meu lado aqui. Que alegria te ver, velho. Aí, tá vendo, gente? Olha. Quer dar um testemunho? Vem cá, fica aqui. Vem para cá. Fala aí. Essas são as coisas que o Espírito faz e a gente nem imagina, tá vendo? Só quero agradecer a Deus e essa igreja. Obrigado. Só isso. Fica aqui. Eu não sei se todos sabem da história do Reginaldo. Não sei nem se todos o conhecem, né? Mas o Reginaldo é membro desta igreja. Ele é missionário. Ele, juntamente com a sua esposa, Kátia, são responsáveis ali de cuidar da Atini, né? Projeto maravilhoso que cuida das crianças indígenas que são salvas do infanticídio, salvas de realidades tão difíceis. O coração desse casal é tão grande, né? Que hoje eles têm um filho maravilhoso, Gael, né? Trouxe dessa situação, não foi? E o Gael hoje vive num lar, salvo. O Gael estava condenado. Não é isso? Ia ser enterrado. Ia ser enterrado por causa da realidade cultural da tribo. E louvado seja o Senhor faz coisas maravilhosas, queridos. E o Reginaldo passa por uma luta, né? Mas já tem tido vitórias maravilhosas aqui. Foi vencido. Vitória vencida. Amém. O câncer. Está com câncer no pescoço. E nós intercedemos ao Senhor, apresentamos esse homem de Deus ao Senhor, e o Senhor Amém. cuidou dele. E ele está aqui, ó, de pé, tá? Glorificando ao Senhor. Sabe quais foram as palavras dele nessa noite? Só agradecer a Deus e a igreja. E precisa de mais alguma coisa? Não, queridos. Então, o que é que você tem para entregar ao Senhor? Os presbíteros da igreja estão por aí, os oficiais, diáconos, venham para cá, por favor, venham para cá. Venham para cá, se junta a gente aqui, é tempo de clamor, tempo de oração, queridos. Tempo de louvar o Senhor. Tempo da gente, nessa noite, reconhecer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso. Não é não? O
O Senhor é fantástico, o Senhor é maravilhoso. Vem para cá, vocês todos. Você ora, mano? Quero ficar perto desse homem aqui, ora por nós aí. Senhor, nós te damos graças, Deus, pela tua igreja, a igreja que é lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, comprada por um alto preço, Senhor, cuja unidade é dada por ti, porque o Senhor é o cabeça e sustenta essa igreja. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento, ó Deus. Te louvamos pela vida do irmão Reginaldo, Senhor, teu servo, Senhor Jesus. O Senhor não envia, Senhor, provação maior do que podemos suportar, e o Senhor mesmo dá meios para que possamos, Senhor, passar por todo tipo de tribulação, Senhor. E oramos, Senhor, pela vida dele, por esse momento que ele passa, Senhor, sabendo que é o Senhor que dá o escape, é o Senhor que dá a solução, e o Senhor é o Senhor da vida e da morte, porque o Senhor triunfou. O Senhor é o Senhor da vida, o Senhor ressuscitou dos mortos, Senhor. E mesmo, ó Deus, que estamos, Senhor, presos, ó Deus, a essa casa temporal, gemendo, o corpo que se corrompe a cada dia, interiormente nos renovamos pela força do Espírito, na esperança de que o Senhor é aquele, ó Deus, que nos resgatará da morte para sempre. Senhor Jesus, cada um que veio aqui procurando, ó Deus, o teu auxílio, o teu socorro, Senhor, escape para as tribulações da vida, Senhor, para as provações, Senhor, para as dificuldades. O Senhor é a resposta para cada um de nós, Senhor, para cada problema nosso. Portanto, Santo Espírito, fala a cada coração, resolva os problemas, abra as portas, abra os caminhos, Senhor, cure as enfermidades, e que o teu nome seja glorificado pelas nossas vidas, Senhor, e que o mundo veja que aqui, Senhor, servimos a um Deus vivo, o Senhor dos senhores, que é o cabeça da tua igreja. Senhor, continue nos sustentando com o vínculo da paz, Senhor, nos unindo na fé, na esperança, Senhor, porque somos um só rebanho, temos um só pastor, uma só fé, Senhor. Portanto, peço agora que guarde o teu povo, Senhor Jesus, e esteja conosco hoje e sempre. Assim oramos. No nome de Jesus. Amém. Chama as crianças. Crianças de 0 a 8 anos. A gente vai... Espera aí que a minha digníssima vai dar a informação mais apropriada. A correta informação. Boa noite, igreja. As crianças até 8 anos, então, vamos para o culto que temos com elas ali numa sala especial. E as crianças de 9 e 10 anos que estiverem aqui para poder assistir e participar, né, prestar culto ao Senhor junto com seus pais, vão estar recebendo um material que podem pegar com a tia Gigi ali no fundo. Tá bom? Então, vou pedir para que as famílias fiquem em pé com seus filhos, como sempre fazemos, e vamos orar, então, pelos nossos filhos. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, nos unimos em oração agora, pedindo a Tua bênção sobre a vida dos nossos filhos e filhas que irão cultuar o Senhor, ó Deus. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito encha cada coraçãozinho, abra os ouvidos, Senhor, para que a semente do Evangelho, Senhor, ache boa terra em cada um desses corações, Senhor. E que no momento apropriado, Senhor, possamos ter uma igreja aqui, Senhor, que seja repleta de profetas, Senhor Jesus, de pessoas cheias do Teu Espírito Santo, e que essa geração que agora discipulamos, Senhor, seja muito melhor que a nossa, Pai, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, boa noite, graça e paz a você que nos visita pela primeira vez. Eu queria te conhecer, pedir para que você, sem constrangimento, levantasse sua mão, só para eu saber quem está nos visitando. Tem alguém aqui nos visitando pela primeira, segunda vez, que ainda nós não conhecemos? Então,
A você que se encontra aqui nessa noite, a você que nos assiste pela internet, seja graça, seja paz, seja a unção do Espírito Santo de Deus sobre sua vida. Amém? Queridos, nós estamos numa série de mensagens chamada Orações de Jesus. Encontros preciosos entre o Filho e o Pai. E a oração de hoje, que nós vamos conversar, está em Mateus capítulo 14, dos versos 13 a 21, qual eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias e então acompanharem a leitura desse texto. Mateus 14, versos 13 a 21, que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Esse é daqueles textos nos evangelhos que se encontram nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos falam da multiplicação dos pães. E hoje eu quero trabalhar como tema, e eu quero dar ênfase no versículo 18, 19, no versículo 18 e 19, que é sobre a oração que Jesus Cristo faz antes da multiplicação dos pães. E o tema dessa noite será gratidão, uma marca de todo cristão. Gratidão, uma marca de todo cristão. Como acontece esta multiplicação? Como chegamos a esse texto? Jesus Cristo ouve que João Batista, o seu primo, aquele que era a voz que clama no deserto, que preparou o caminho do Senhor, é decapitado por Herodes, a pedido da sua esposa, que na verdade não era bem sua esposa, era esposa do irmão dele. E era o motivo de João Batista denunciar os pecados de Herodes, entre muitos, esse, de ter se apossado da esposa do irmão. Mas Herodias, muito vingativa, pede para que a sua filha, que tinha agradado a Herodes numa dança, que ela pedisse a cabeça de João Batista. E é isso que ela faz. E quando os discípulos de João Batista vão buscar o corpo do seu mestre, eles avisam a Jesus: seu primo morreu, foi decapitado. O texto diz que Jesus Cristo decide se recolher, talvez impactado pela tristeza da situação que acontece com o seu primo, e entendendo também o que aconteceria com ele. E naquele momento, ele se recolhe ao barco, e ele decide atravessar o lago de Genezaré, ou o lago de Tiberíades, o mar da Galileia, da forma como você tiver na sua tradução, aí é a mesma região, é o mesmo local. Só que o povo ficou sabendo que Jesus Cristo iria para um canto mais reservado, e acompanhou Jesus, e quando Jesus chega na outra margem do lago, um povo estava esperando ele, e ele diz assim, o texto diz, como nós lemos, que Jesus Cristo sentiu compaixão
e então decidiu curar todos os seus enfermos. Mas chegou um momento, o tempo avançado, e o povo já estava com fome. E os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, despede esse povo logo, porque senão a gente não tem como dar pão a eles, eles estão com fome. E Jesus Cristo falou para eles assim: e aí, o que vocês vão fazer então? No Evangelho de João, Jesus os desafia, falando: qual a solução que vocês têm a dar? E eles dizem: Senhor, temos aqui um menino, porque dinheiro para poder pagar comida para esse povo todo a gente não tem, seriam mais de 200 denários, ou seja, cerca de 200 diárias de um trabalhador, quase um ano de trabalho. Nós não temos esse dinheiro aqui conosco. E Jesus pergunta: o que vocês têm? André chega com um jovem, como João capítulo 6 vai falar sobre esse texto, ele chega com um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Ele diz: Senhor, o que nós temos é isso aqui, mais nada. E Jesus olha para eles e diz: traz aqui isso que vocês têm, dê a mim. E ele diz para os seus discípulos: agora ordena esse pessoal aí, de 50 em 50, 100 em 100, para que eles possam, então, organizados aí, verem e presenciarem o que vai acontecer. E os discípulos entregam 5 pães e 2 peixinhos, e aí entra então esta oração de Jesus. Embora não há uma palavra desta oração, a não ser o que Jesus fez, nós temos 2 verdades das ações de Jesus nesse texto, que poderão nos ensinar sobre gratidão. E espero nessa noite que essa seja uma marca sua como discípulo de Jesus, e seja algo entranhado em suas orações. E Jesus Cristo então nos ensina a primeira verdade com a primeira ação que ele tem. Ele pega os 5 pães e 2 peixes, e ele olha para os céus. A primeira verdade que esse texto nos traz é que nós precisamos nos lembrar que Deus é imutável. Mas pastor, de onde o senhor tirou isso aí? Porque ao olhar para os céus, Jesus Cristo nos impele, nos inspira e nos convoca a entendermos aquilo que Moisés falou lá em Deuteronômios, no livro de Deuteronômio, quando diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, como ele diz lá em Êxodo, capítulo 20, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Como ainda em Êxodo, capítulo 12, depois da celebração da Páscoa, ele diz: olha, ensine os seus filhos, toda vez que eles fizerem e praticarem a Páscoa, passarem por esse ritual, explique a eles o que aconteceu para eles estarem celebrando a Páscoa. E o que aconteceu para eles celebrarem a Páscoa? Deus se manifestou com poder, glória e majestade, libertando o povo de Israel do Egito e levando o povo de Israel até Canaã, a terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, a terra em que José disse: olha, não deixe os meus ossos aqui no Egito. Quando o Senhor ouvir o clamor do seu povo, que vocês levem os meus ossos para que eu seja enterrado na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais. Esse é o mesmo Deus que Jesus olha para os céus e ensina-nos a olhar também, dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus que nunca mudou, o Senhor ainda é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor é o Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas. O Senhor é o Deus que move céus e terras para abençoar o seu povo. Ele nos ensina com essa ação a olharmos para os céus e entendermos que nos céus está um Deus que é imutável. Ele era, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. E Deus enfatiza isso em vários momentos na história do povo de Israel.
Josué termina os seus dias advertindo os seus compatriotas, advertindo aqueles que estão ao seu lado, dizendo assim: não se esqueçam do Deus que fez sinais, prodígios e maravilhas. Não se esqueçam do Deus que abriu o mar, não se esqueçam do Deus que abriu o Jordão, do Deus que entregou os povos dessa terra por nós, para nós. O Deus que diz para nós: eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo numeroso, eu não escolhi vocês porque vocês eram um povo forte, eu fiz de vocês um povo numeroso, eu fiz de vocês um povo forte, e ninguém poderá resistir a vocês, porque eu estou com vocês. Sobre essa verdade, Caleb, sobre essa verdade, Josué diz ao povo: eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor Deus nos dá, porque se o Senhor Deus é conosco, ninguém poderá nos resistir jamais. É nesse mesmo ímpeto, nessa mesma força, que Moisés olha para Deus, e Deus diz: olha, Moisés, faz o seguinte, vai com esse povo, vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou não. Aí Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir. Se o Senhor não estiver conosco, eu quero ficar aqui, eu vou morrer aqui. Porque se o Senhor não estiver conosco, as nações vão dizer que o Senhor nos abandonou. Mas se o Senhor estiver conosco, as nações vão olhar e dizer assim: o braço forte do Senhor está com eles. O mesmo Deus, queridos, que caminhou com o povo no deserto nos 40 anos, o mesmo Deus que livrou o povo de Israel nos seus muitos momentos na era dos juízes, o Deus que foi com Davi em suas muitas batalhas, o Deus todo-poderoso, o Deus de Daniel, de Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abdenego. O mesmo Deus é o Deus que Jesus olha para os céus e diz: Senhor, o Senhor não muda. A oração que Jesus Cristo faz aqui, esta ação na oração, nos revela aquilo que o Timothy Keller fala no seu livro Oração. O propósito básico da oração não é sujeitar a vontade de Deus à minha, mas a moldar a minha vontade à dele. Porque se ele é imutável, as promessas dele também não mudarão. Ele diz: eu que sei que pensamentos eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. O Deus que fala, Ele cumpre. O Deus que promete, Ele cumpre. O Deus que se revelou e que disse que se revelaria por meio da sua glória no meio do seu povo e através do seu povo, é o mesmo Deus. Por isso Jesus Cristo pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, levanta e olha para os céus, porque Ele sabe a quem Ele vai recorrer, e a quem Ele vai recorrer, Ele é imutável. É o Deus todo-poderoso, é o Deus todo gracioso, é o Deus todo misericordioso, todo justo, todo santo. É um Deus que não varia. Ele é pleno em tudo. E por isso, em todas as situações das nossas vidas, aprenda com Jesus: olhe para os céus, porque dos céus virá o seu socorro. O salmista diz isso: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Certa vez um pastor amigo meu me disse que ele foi nas regiões aonde o salmista fez essa oração. E quando você olhava as montanhas, ele dizia, lá tinha na distância, vários buraquinhos, que eram como se fossem cavernas. E ali se cultuavam vários deuses no tempo da idolatria do povo de Israel. Mas o salmista diz: nenhum desses deuses cultuados nessas cavernas se compara ao Deus que está acima das montanhas, o Deus que criou os céus e a terra. E é a Ele que eu elevo os meus olhos, é a Ele que eu elevo o meu coração, é a Ele que eu elevo as minhas orações, a Ele eu elevo o meu clamor, porque dele virá o meu socorro.
Deus é um Deus imutável, queridos. É dos atributos incomunicáveis de Deus. E glórias a Ele, que Ele nos chamou para moldar a nossa vontade, a vontade dEle, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A vontade dEle sempre é o melhor para mim e para você, pode não parecer, mas sempre será o melhor para mim e para você. E porque Ele é imutável, imutável em seu poder, imutável em sua misericórdia, imutável em seu amor, imutável na sua graça, imutável na sua santidade, na sua justiça, é que nós aprendemos a segunda verdade com Jesus, na segunda ação desta oração. Aprendemos com Jesus a sermos gratos. Olhou para o céu e tendo dado graças. A palavra graça aqui, depois ele parte o pão, é a mesma palavra que deu origem ao que chamamos de Eucaristia, a mesa do Senhor. A palavra graça aqui é ter o coração grato por sabermos que tudo que recebemos é providência do Senhor. Assim como a mesa, quando celebramos a mesa do Senhor, celebramos a mesa da graça. Assim como celebramos a mesa daqueles que comem e bebem, porque foram convidados a comerem e beberem gratuitamente. Porque foram lavados, porque foram remidos, porque foram encontrados por esse Deus. E foram convidados a participar de um banquete. Naquilo que Isaías capítulo 2 diz: venham, comam de graça, comprem de graça vinho e leite, comam, fartem-se da minha mesa. O que Jesus Cristo faz é pegar esses pães, pegar esses peixes e olha para os discípulos para que eles entendam, são 5 pães só, são 2 peixes somente, mas deem graças ao Senhor, porque Ele nos deu isso aqui, e se Ele nos deu nesse dia, Ele fará maravilhas com o que Ele nos deu. E gratidão, ter o coração grato, é entender o contentamento. Numa sociedade de consumo, numa sociedade que exige do outro essa voracidade de ações, de coisas, de comportamentos, de produtividade. É difícil ela entender o contentamento, porque o contentamento nos revela, segundo William Barclay, no seu livro O Segredo do Contentamento, ele diz contentamento cristão, ele cita um outro autor aqui, que eu não me lembro o nome agora, mas ele diz assim: contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete, se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Ser grato é contentar-se com aquilo que Deus te dá hoje. Eu não estou falando para você tornar-se uma pessoa passiva. Eu não estou falando para você tornar-se uma pessoa sem projetos, sem planejamento, sem desejo de ir além, porque a excelência, a busca pela excelência faz parte da vida cristã, da vida do discípulo cristão, mas nós temos que entender, assim como o próprio William Barclay fala, que nós não podemos escolher se queremos ou não enfrentar dificuldades, mas podemos escolher glorificar a Deus em contentamento ou desonrá-lo em amargura. Os discípulos tentaram resolver aquela situação, primeiro com dinheiro, mas não tinham. Segundo, com a ideia de dispensar as pessoas, mas também não tinha como, porque elas iriam com fome.
Terceiro, eles trouxeram um menino lá, André trouxe um menino com alguns pães, mas aquilo ali era insuficiente na visão deles. Mas Jesus Cristo tomou a melhor decisão ao pegar esses pães, ao pegar esses peixes, levantar, olhar para os céus e dar graças ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor providenciou um milagre para nós hoje. Jesus Cristo poderia ter feito pães do pó da terra, mas ele agradeceu que o Senhor deu a ele 5 pães e 2 peixes. E o Deus imutável, poderoso, Deus de glória, Deus que sustentou o povo no deserto 40 anos, dando a ele pão, dando a eles o maná, 40 anos no deserto, dando a eles água, dando a eles saúde, dando a eles roupas que não se desgastavam, sandálias que não se desgastavam, dando a eles comida, carne, dando a eles o que eles precisavam. Esse Deus agora ouve a oração do seu filho Jesus, e desses 5 pães e 2 peixes, ele alimenta uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O que nos ensina, queridos? Que nós precisamos entender que tudo nas nossas vidas, e tudo que Deus coloca nas nossas vidas, nós precisamos agradecê-lo em todos os momentos. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, diz: eu aprendi a ser grato em todas as situações. Na escassez, na abundância, em todas as ações, eu aprendi, em todos os momentos, eu aprendi a ser grato. E ele usa mesmo radical dessa palavra da Eucaristia, a graça ofertada para nós a partir da mesa do Senhor. E Jesus Cristo nos ensina, nessa oração, nesse encontro com o Pai, na presença dessa multidão, que nós precisamos descansar nas mãos desse Deus, e ao mesmo tempo entendemos que todas as situações que Ele nos coloca porque Ele nos ama, e se Ele nos ama, nós precisamos estar gratos a Ele, porque Ele vai transformar as nossas vidas à glória, à imagem dEle. Os discípulos saem de lá, como o próprio texto diz, com 12 cestos cheios. Mas a beleza desse texto não está no tanto que sobrou de pão, mas está em entendermos que o Filho de Deus revelou gratidão ao Pai, pelo que Ele tinha dado a Ele naquele momento, e creu que o Pai era poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. É isso que o apóstolo Paulo fala, que Deus é infinitamente maior e mais poderoso, e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas ao nos dar as situações das nossas vidas, as ferramentas, os pães e peixes, que podem parecer pouco. Eu costumava falar com mamãe, nos dias de maior agonia dela, nas dores. O dia se findava. Às vezes, quando eu virava a noite com ela no hospital, nós agradecíamos a Deus porque ela venceu mais um dia. Como o Senhor Jesus Cristo diz, cada dia o seu próprio mal. Não se apoderem do dia de amanhã, porque ele não pertence a vocês. Não se preocupem com o que vocês vão comer, vestir, porque o Senhor proverá. Deus proveu para o seu povo durante todo esse tempo. O apóstolo Paulo diz: o Senhor deu para nós o seu Filho, porventura não nos daria qualquer outra coisa. Nós precisamos crer, queridos, e orar gratos ao Senhor, porque se você tem passado por tribulações, se você tem passado por dificuldades, o que o Senhor possa dar a você é um coração contente nele. O salmista, ao dizer o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele não está falando que não vai te faltar coisas materiais, ele está dizendo que de nada sentirei falta, porque o Senhor estará comigo, a presença dele vai me preencher. Santo Agostinho, ao falar de oração, diz que nós só nos contentamos plenamente e somos plenamente satisfeitos se somos em Cristo.
se somos preenchidos dele, se estamos nele, se buscamos a ele. Talvez o seu coração tenha se atribulado, talvez você tenha perdido noites de sono, porque você tem buscado em outro altar. Você tem olhado não para os céus, mas para as cavernas dos montes. Mas se eu e você entendermos, e eu não estou falando de que a gente não terá tristeza, que nós não teremos angústias, o apóstolo Paulo fala isso, nós fomos abatidos ali, estávamos enfraquecidos, mas não abatidos, estávamos tristes sim, mas de forma alguma desesperados. Noites escuras virão, dias difíceis acontecerão nas nossas vidas, porque no mundo que foi anormalizado pelo pecado, é normal o sofrimento. E o sofrimento não escolhe discípulos de Jesus e ímpios, não. Um do outro. O sofrimento vem para todos. Mas a forma como nós vamos encarar isso, a forma como nós vamos lidar com os 5 pães e 2 peixes, está nessa fala do William Barclay que eu citei. Se nós vamos glorificá-lo no meio, sendo contente ao Senhor, ou se nós vamos desonrá-lo no meio das nossas amarguras. Os discípulos poderiam ter dito: Senhor, não tem jeito não. Mas eles levaram aquele jovem até Jesus, porque eles sabiam que algo viria de Jesus. Talvez eles queriam demover Jesus do seu pensamento e dispensar as pessoas. Mas Jesus Cristo ensinou a eles que se as situações vêm às suas vidas, olhe para os céus, agradeça ao Senhor pelo que está acontecendo com você neste momento e se lance na graça dele. E ao lançar-se na graça e na imutabilidade do seu poder, do seu amor, tenha um coração contente, dizer que se o Senhor me colocou nessa situação, se o Senhor me permitiu estar aqui, Ele tem algo a me ensinar, Ele tem algo a moldar no meu coração, ou Ele vai usar a minha vida para moldar o coração de outros. Henry Nouwen, no livro Curadores Feridos, ele vai dizer que Deus nos coloca em provações, e feridas são abertas nos nossos corações, para que quando vamos tocar nas feridas de outros, nós possamos saber qual a profundidade da dor do outro. E por isso somos chamados de curadores feridos. Para que tenhamos empatia. Mas em tudo Deus tem propósito. E todos os propósitos do Senhor se cumprirão nas nossas vidas. E tudo redundará para a glória dEle, para a bênção do seu povo. E para que o reino dEle seja visto, testemunhado e glorificado por toda a terra. E foi isso que aconteceu. O povo saiu de lá, assim, absorto com o que eles viram. E eles viram o milagre do Senhor. Eles viram que o Deus de Israel, porque a fala desse texto termina dizendo que o povo fala assim: um profeta se estabeleceu em Israel. O profeta se estabeleceu em Israel, e ali ele usa a expressão da que Moisés fala para o seu povo, lá na frente, lá quando ele vai lá em Deuteronômio, dizendo: um dia o Senhor levantará o profeta, e a ele vocês ouvirão. Um coração grato, queridos, ele é uma marca da vida do cristão. Porque você, uma vez grato, vai se deliciar no Senhor. Vai entender o que o salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e se lança na presença do Senhor e espera, porque ele fará. Um coração grato ao Senhor vai honrar o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Um coração grato ao Senhor vai enxergar a mesa do Senhor disposta e disponível a mim e a você a todo momento. Um coração grato entende que o Senhor tem compaixão dos seus filhos. Um coração grato entende que o Senhor é próximo de nós. Tim Keller, em um dos seus livros, diz que nós buscamos a Deus porque Ele nos procurou primeiro. Relatando a ideia do jardim, quando Deus vai até o homem e pergunta: onde você está?
Não porque Deus não sabia, mas porque nós não sabíamos a profundidade de desgraça que o pecado trouxe nas nossas vidas. Mas aprove ao Senhor dizer à mulher que Ele daria o seu descendente, e esse descendente agora, neste momento, aqui nesse texto, olha para os céus e agradece ao Senhor, dizendo: Senhor, o Senhor é o Deus que oferta graça ao seu povo, e eu sou a sua graça revelada ao povo. Aprendemos a orar com a fonte de graça, para que os nossos corações sempre se alegrem, sempre sejam contentes e sempre glorifiquem ao Senhor em toda e qualquer situação. Ainda que a sua situação precise de milhares, se chegar à sua mão 5 pães e 2 peixinhos, olhe para os céus, glorifique ao Senhor e diga: Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho certeza que nas tuas mãos, o Deus Todo-Poderoso, esses 5 pães e esses 2 peixes vão alimentar essas multidões. Eu convido você, querida, a ficar em pé. Eu quero orar por sua vida. Esse encontro entre o filho e o pai pede para que eu e você oremos nesta noite. Nas aflições do seu coração, nos medos da sua alma, você é convidado nesta noite a agradecer ao Senhor, porque Ele é contigo, porque Ele não vai te desamparar. Você é convidado a relembrar-se da mão poderosa dEle. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o único Senhor. Olhe para os céus e diga como salmista nesta noite: a minha esperança está no Senhor. E como Cristo, glorifique a Deus, porque Ele te chamou para participar da vida e da graça dEle todos os dias, ainda que nos momentos difíceis na sua vida. A vida de Deus e a graça de Deus não se ausentaram e não se ausentarão jamais, porque Ele é imutável. Eu convido você a orar assim ao Senhor nesta noite. Eu vou dar esse tempo para você, para que você ore ao Senhor, para que você feche seus olhos, é um momento seu com Deus, para que você glorifique a Deus pelos tempos que você está passando, as dúvidas, as incertezas que você tem tido. Lembre-se disso: o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Levante os seus olhos para os céus e seja grato ao Senhor, porque mesmo no momento de indecisão da sua vida, Ele é contigo e Ele tem graça para dar para você. Ele vai fazer com que esse momento se transforme em um momento de alegria na sua história, de transformação em júbilo, e Ele será glorificado. E Ele será reconhecido na sua vida e por meio da sua vida. Ore ao Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Porque esse é um tempo para você deixar para trás, querido, as histórias difíceis do seu coração, as dores da sua alma que você fala: será que um dia vai acabar? Vão acabar sim. Olha para os céus e agradeça ao Senhor que te trouxe até aqui nesta noite. Agradeça o Senhor que se apresentou para você, que buscou você no lamaçal do pecado. Agradeça ao Senhor que deu a palavra dEle ao seu coração. Agradeça ao Senhor que deu o Espírito dEle sendo derramado sobre sua vida. Agradeça ao Senhor, para que você se lembre, como foi pregado hoje pela manhã pelo nosso pastor Josias, lembrando o texto de Jeremias em Lamentações. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança diante do juízo de Deus, esperança diante das dores, esperança diante de todos os momentos, esperança no Senhor. E assim agradeça ao Senhor, porque Ele é o Deus da sua vida, Ele é o Senhor que te trouxe nesta noite, Ele é o Senhor da sua história. Agradeça ao Senhor. Eleve os seus olhos para os montes e diga: o meu socorro vem do Senhor, que está acima desses montes, porque Ele é o Criador dos céus e da terra.
Santo Deus, te louvamos porque o Senhor nos chamou a vermos uma vida contente em Ti. Agradecermos, ó Deus, todos os 5 pães e 2 peixes que aparecem na nossa história e na nossa vida. A olharmos para os céus e crermos que dos céus virá o socorro, e apresentarmos o que temos em mãos, que o Senhor nos trouxe, para que o Senhor multiplique, para que o Senhor faça o que o Senhor quiser fazer. Mas, Senhor Deus, nós te somos gratos pela vida que temos. Te somos gratos, ó Deus, pelo tempo, Senhor Deus, que temos passado, que seja tempo de luta, que seja tempo de batalha, tempo de fartura. Eu não sei qual tempo que os nossos irmãos estão aqui, de alguns eu sei, Senhor Deus, mas que o coração nosso jamais, ó Deus, venha, Senhor, a murmurar, ó Deus, a desonrar o Senhor, amargurado contigo. Pelo contrário, ainda que as dores e lágrimas, ó Deus, venham aos nossos corações e aos nossos olhos, que o Senhor seja glorificado, ó Pai, que ao término das nossas orações doloridas, ó Deus, das nossas orações, ó Pai, machucadas, Senhor, o Senhor seja glorificado, Deus vivo, que a nossa vida esteja no Senhor, e que a paz do Senhor esteja em nós, e que aí nós sejamos gratos em tudo que fizemos, em tudo que tivemos do Senhor, ó Deus, porque o Senhor é a nossa fonte, porque o nosso coração, ó Deus, só se deleita em Ti, e nós te agradecemos, ó Deus, porque fomos chamados, ó Pai, à mesa da graça. Fomos chamados, ó Deus, a experimentar, a viver e a compartilhar a graça do Senhor, aonde vamos caminhando, Senhor Deus, aonde vivemos, ó Deus, nos lugares por onde passamos, ó Deus, no tempo em que passamos. Não deixe o Teu povo murmurar, não deixe o Teu povo, Senhor Deus, querer soluções, ó Pai, de desistência, com medo, Senhor Deus, com ressentimento, ou com dúvidas, ó Pai, mas dá ao coração do Teu povo essa certeza da imutabilidade do Teu poder, do Senhor, ó Deus, do Teu ser, ó Pai, e que esse Deus que não muda, nos abraçou pela graça, e nós queremos ser gratos em tudo que fazemos, como o apóstolo Paulo nos chama, queremos ser gratos, ó Deus, em tudo que fizemos, ó Pai, como pensamos, como agimos, ó Deus, como decidimos, ó Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor, apontar a Tua graça, Senhor, cada movimento nosso, cada ação nossa, Senhor Deus, seja como partilhar do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, ó Deus, onde nós celebramos, ó Pai, a vitória, a salvação graciosa que o Senhor nos deu, onde nós não merecíamos. Senhor, ainda que as situações sejam difíceis, ó Deus, nós merecíamos muito pior, ó Pai, mas é a Tua graça que nos sustenta, é a Tua graça que nos basta, Senhor Deus, como o apóstolo Paulo disse, como o Senhor disse ao apóstolo Paulo: filho, a minha graça te basta. Assim, Senhor, dá a nós um coração que entende, que não se abate, Senhor Deus, porque vê, ó Pai, muitas coisas à frente, muitas lutas, mas o Senhor dá algumas ferramentas somente, mas essas ferramentas nos farão, ó Deus, vencer as batalhas, porque nós vamos não com espada, lança e escudo, mas em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é conosco, o Deus de Israel está em nós, está conosco. Abençoa o Teu povo, Senhor. Agora que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e a amizade, o consolo, os afetos graciosos do Santo Espírito, seja sobre sua vida, meu irmão, sobre sua família, sobre todo o povo que invoca o nome do Senhor hoje, e até que Cristo venha, e Ele virá. Nós cantamos ao Senhor e proclamamos amém e amém, Deus.
queridos, vão em paz, que o Senhor Jesus Cristo abençoe sua vida e que nessa semana seja só coisa boa da parte do Eterno sobre você. Enquanto você se prepara para poder ir para casa, recolher suas coisas, quero chamar a irmã Aline aqui, por favor, que aí ela vai lhe dar uma informação que na verdade é um convite, né, Aline? É um grande convite. Preste atenção aí com muito carinho, mas vai aí, pode ir arrumando suas coisas. Irmãos, o convite é para participar da cantata de Natal. Nós já começamos os ensaios e o Coral Alvorada Voices, né, vai ter uma grande alegria em poder aqui no dia 18 de dezembro, tanto pela manhã quanto à noite, que é o terceiro domingo de dezembro, apresentar a cantata Aleluia, Jesus nasceu. Amém, não é? Amém, Jesus nasceu. Amém, Jesus nasceu. Aos que estão aqui, todos, eu já observei, todos cantam. Não tem essa que, eu não sei cantar. A gente não está convidando pessoas que sabem cantar. Nós estamos convidando pessoas que gostam de cantar e adorar ao Senhor. Você tem voz, você pode estar conosco. Nossos ensaios é sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Só não temos ensaio na quarta, quando é semana de oração. Mas estamos aqui para orar e esperar você para participar conosco. E nós temos um prazo para isso. Até o dia 14 de setembro, você pode procurar, quem é do coral aí, faz um acenozinho aí, pode procurar qualquer coralista e se inscrever até o dia 14 de dezembro, pois nós temos 12 músicas para aprender, músicas novas, dessa cantata chamada Aleluia, Jesus nasceu. Nasceu e reinará para sempre. Amém, amém. Então, tenham todos uma boa semana. Não sei se vocês sentiram falta de alguma coisa aí à noite. Sentiram falta de alguma coisa, não? Diácono Marcos está aí? Está aí o Diácono Marcos? Não? Ok. Vocês não sentiram falta das abelhas, não? Hein? Não, é. Quero publicamente agradecer aqui ao Diácono Marcos e à Junta Diaconal por esse trabalho maravilhoso. Tinha um foco de abelha aqui no prédio ao lado. Tá bom? Não era aqui na igreja.